Olá, a paz do Senhor Jesus para todos, como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo like, obrigado também por você estar nos ajudando a crescer o canal, ok? Muito obrigado de todo o nosso coração. Deus abençoe você. Bem, Apocalipse 19, 11 e 12 diz o seguinte: a visão que João teve enquanto estava na ilha de Patmos. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Você já sabe de quem ele está falando, né? Fiel e verdadeiro, só um. Jesus, o Cristo de Deus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. A visão dele é de um guerreiro, certo? Em cima de um cavalo, cavalgando, evidentemente. E quando ele contemplou esse guerreiro, ele viu, ele percebeu quem era. E era aquele que é fiel. E quem é fiel senão o Senhor? Quem é verdadeiro senão Jesus Cristo? Então ele está vendo aquela figura ali, e quando ele começa a detalhar, ele para a sua vista nas vistas do cavaleiro. E as vistas do cavaleiro é como os olhos como chama de fogo, tochas de fogo nos seus olhos. Eu acredito que há um significado bastante relevante para mim e para você aqui nessa hora. Os olhos dele são como chama de fogo. Para que é que serve uma chama de fogo? Senão para clarear e buscar ali entre a escuridão o que presta e o que não presta. É mais ou menos isso. É como se fosse uma vela. Quando falta energia na nossa residência, o que é que acontece? Você acende uma vela e aí começa a procurar, ok? Aquilo que você necessita ou para andar melhor. Os olhos como chama de fogo, a gente subentende que ele vai com certeza e sabe o que ocorre no seu coração. Porque ele é o que sonda os corações. Ele é o que esquadrinha. E ninguém pode sondar, ninguém pode esquadrinhar, ter uma ideia mais ou menos do local se a pessoa não estiver vendo. No caso aqui, ele está falando isso para que nós possamos entender, irmãos, que Deus, ele vê o coração de cada um de nós, vê o coração humano e vê o que tem que ser tirado e o que tem que ser colocado. O que tem que ser tirado é o mal que nós nascemos com ele, que é o mal da desobediência, o mal que gera ganância, o mal da revolta, o mal da inveja, né? Que brota, como brotou lá em Lúcifer, que tinha tudo, era aferidor. O Senhor, quando fazia os anjos, trazia, segundo a teologia, para aferir, para ver se chegava próximo a Lúcifer. A Bíblia diz que o cargo dele era regente do coral. O camarada tinha de tudo que um anjo poderia desejar. Deus deu. Porém, todavia, o mal da inveja brotou no seu coração e fez a maior besteira da sua existência, que foi desejar as coisas alheias, e desejou as coisas alheias de um que ele nunca poderia tomar. E mesmo que você pudesse tomar, não faça tal coisa, porque o Senhor está com os olhos como chama de fogo no seu coração, observando e entrando e examinando os nossos pensamentos. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com as suas imaginações, porque o Senhor está com os olhos como chama de fogo, e o que você imaginar, o que você pensar, Deus vai e está descobrindo, ok? Então vamos pensar naquilo que é edificante, naquilo que é justo, naquilo que é honesto, naquilo que edifica a vida das pessoas, que nos leva próximo de Deus. Quando você edifica alguém, quando você pensa em abençoar alguém, quando você pensa em ajudar alguém,
Deus te abençoa. A Bíblia diz, é dando que se recebe. Não necessariamente assim. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Olha aqui a referência. Então nós precisamos pautar nosso comportamento, nosso pensamento em cima da Bíblia, ou sendo direcionado pela Bíblia, como você queira. É necessário nós entendermos que os olhos como chama de fogo nos remete ao entendimento de que Ele olha e vê o mais escondido cantinho do nosso coração e sabe o que você está pensando nesta hora, meu querido. Sabe o que você está imaginando nesta hora. Imagine coisas boas. Claro, nós não vamos viver no mundo de Alice, de fantasias, mas nós temos que pensar no bem, fazer o bem. A Bíblia diz claramente, ela quer referência. Se você quer que os homens, fazer os homens o que você quer que os homens vos façam. Entendeu? Quando você faz algo de bom é porque você já estava imaginando aquilo bom dentro do seu coração, aquela atitude que vem edificar, aquela atitude que vem ajudar o seu próximo, aquela atitude que vem demonstrar o seu amor para com o próximo, e não esse desamor que está, essa hipocrisia, essa mentirada, onde está levando muitas pessoas distantes de Deus. Você precisa pensar que os olhos de chama como o Senhor está sobre você, está sobre mim, está sobre a humanidade, e Ele vai julgar segundo a sua equidade, segundo a sua grande justiça. Olhe, quem tem que julgar o Senhor não é eu e você. E a Bíblia diz aqui claramente que nós não devemos fazer esse tipo de julgamento, que nós vamos citar aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os seus desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Olha aí. Aqui está dizendo que de maneira nenhuma, em tempo algum, até a volta do Senhor Jesus, você deve julgar as coisas. Julgar no sentido de condená-los. Julgar no sentido de você ser o juiz, não julgar no sentido de discernimento, que são dois tipos de julgamento. O julgamento para condenação, que só o Senhor pode fazer, e o julgamento de discernir o que é esquerda, o que é direita, o que é claridade e o que é escuridão. Você e eu podemos sim julgar, mas nós não podemos julgar com esse desígnio que aqui está. Aqui diz que vai chegar um tempo que o Senhor julgará todas as coisas. Ele é que vai dizer quem está salvo e quem não está salvo. Quem tem que se examinar é o homem. A Bíblia diz, examinai, pois, entendeu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e tome desse cálice, beba desse cálice e coma desse pão, na hora da ceia. Você que tem que se examinar, não é o pastor, não é quem quer que seja. Essa pergunta é crucial. Examine-se. Olhe que tipo de identidade você está criando, o que você tem. É muito importante essa ponderação, porque te leva, certo, a julgar você mesmo, para depois julgar os outros. Mas como assim? O Senhor disse que não pode julgar. Eu estou falando um julgamento condenatório. Mas o julgamento de discernimento você pode sim, porque a Bíblia diz claramente que eu e você não devemos julgar, sabe como? De maneira equivocada, de maneira errada. Mas em João 8, João 7, verso 24, diz o seguinte: não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Esse julgamento é de discernimento, não de condenação. Você julga para discernir se o pastor é um pastor correto, você julga para discernir se a palavra está correta, você julga para discernir se o falso está querendo se manifestar como verdadeiro. É o discernimento, é o julgamento do discernimento, não segundo a aparência, não segundo pendendo para um lado direito ou para o lado esquerdo, não, mas julgar retamente, segundo a justiça de Deus. É necessário que você julgue sim o que está acontecendo, tanto no mundo natural,
como no mundo espiritual, é necessário que você julgue também aqueles que estão ao seu redor, não segundo o julgamento de aparência, mas segundo o julgamento da reta justiça de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Como é que você vai julgar a árvore, se não através dos seus frutos? É necessário que você julgue, mas julgar corretamente. Julgar de maneira que venha discernir as coisas que estão acontecendo na sua vida. Precisamos botar a inteligência para funcionar. Você tem a mente de Cristo. Você não tem a mente do diabo, você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo te ajuda a julgar segundo o que está escrito. E você tem que fazer é julgar segundo a palavra de Deus, a retidão do Senhor. Mas não se esqueça jamais que os olhos do Senhor estão sobre o seu coração. E que se você julgar segundo a sua aparência, Ele julgará você segundo as suas atitudes. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher sem sombra de dúvida. Deus é fiel. Deus está sentado no seu trono e julgará as nações com equidade, com justiça. Então procure ser semelhante ao seu Senhor. Jesus disse, basta o servo ser como o Senhor, ou como o seu Senhor. Então seja como o Senhor Jesus, julgue segundo a reta justiça de Deus. Julgue segundo o que Deus te orientar, segundo a sua palavra, a palavra do Senhor. Não julgue segundo a aparência, não vá pela aparência. Há um ditado popular que diz, por causa de um rosto feio, segundo os homens, se perde um bom coração, ok? Então não caia nesse dilema de você, não caia nesse erro, melhor dizendo, de querer julgar segundo a aparência. Por causa da aparência, muitos têm se enganado. Por causa da aparência, muitos têm sido levados para a distância de Deus, sido levados para o inferno, com palavras vãs, com aparência de piedade, porque são levados, porque não sabem julgar segundo a reta justiça de Deus, tá bom? Julgue sim, mas segundo a reta justiça de Deus. E preste bem atenção, porque os olhos do Senhor estão em cima de mim, em cima de você, como chama de fogo. E Ele não vai deixar escapar absolutamente nada, tá bom? Deus abençoe a você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Deixa o like, toca o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.